Pessoal, e voltamos aqui para o nosso terceiro vídeo, tá? Terceiro e último vídeo dessa unidade 10, né? Conforme eu já havia prometido para vocês. E aí eu vou apresentar algumas ferramentas aqui que podem ser úteis para vocês, tá? Na verdade, eu vou apresentar até mais, porque tem o chat GPT também, né? Que todo mundo já conhece, provavelmente já deve ter usado por aí, beleza? Vamos lá. Primeira ferramenta que eu quero mostrar para vocês, e se atentem a esta ferramenta. Eu vou até ligar aqui o áudio desktop, porque eu vou exibir aqui alguns áudios, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é o Notebook LM. Então vocês pesquisem aí, o nome é esse aqui, ó, Notebook LM da Google, é uma ferramenta da Google. Vocês vão pesquisar, vão logar com a conta de vocês. Eu uso uma conta Pro aqui, mas vocês podem logar com a conta de vocês comum mesmo, tá? E para quem estuda, deixa eu voltar aqui, tá? Para a página inicial. Para quem estuda, seja para concurso, seja para faculdade, seja para um curso técnico, qualquer temática. Para quem estuda, é uma das melhores ferramentas para se organizar estudos, porque você pode criar notebooks, né, dentro de temas específicos para se estudar. Então, o que que eu fiz aqui? Eu criei um notebook com o nome da nossa disciplina, beleza? E aí subi todos os materiais que eu já enviei para vocês, ó, a apostila e cada um dos slides que eu enviei para vocês. Aqui dentro a gente pode, por exemplo, perguntar qualquer coisa. E a vantagem do notebook LM é que ele só vai conversar com vocês, responder vocês as perguntas que vocês fizerem com base no conteúdo que está anexado aqui. E vocês podem adicionar diversos conteúdos, tá? Seja link de vídeo no YouTube, que sirva de material complementar, seja algum site de internet, ou simplesmente um texto que vocês copiaram de um artigo científico, alguma coisa. Então, vocês podem colar aqui ou fazer o upload de arquivos que está no computador, tá? Tanto faz. Tem um limite aqui de até 300 arquivos, beleza? E aí vocês anexam aqui. Eu coloquei só arquivos em PDF, mas podia ser vídeo, podia ser texto colado, qualquer coisa. E aí, eu vou aqui ó, fazer uma pergunta simples. O que é design instrucional? Ó. E aí ele vai pesquisar todo o conteúdo aqui dentro e vai me trazer uma resposta com base no conteúdo anexado e nada mais. Então, se você está estudando sobre o tema, isso aqui é uma excelente ferramenta. Vamos lá, ele está pensando aqui, demora um pouquinho mesmo, sempre a primeira interação demora um pouco. E eu ainda escrevi errado, né, que não tem esse E, mas ele já corrigiu aqui, ó, design instrucional é uma disciplina fundamental. E aí vou deixar esse exercício para vocês fazerem depois aí testar a ferramenta para vocês. E aqui ele dá diversos pontos, inclusive, né, fazendo referências, ó. Interessante, né? E aí vocês podem fazer diversas perguntas. Outra coisa interessante é as ferramentas de estudo que você tem aqui. E aí, ó, vamos lá. Aqui no resumo de áudio, vocês têm um áudio, óbvio, tem que escolher o idioma aqui, né? Eu posso pedir um áudio detalhado sobre esse tema, né? Todos esses conteúdos aqui. Posso pedir um resumo do conteúdo que nós estamos estudando, uma crítica, né, sobre as fontes que foram anexadas, ou um debate no estilo podcast. Lembra que eu falei com vocês sobre podcast nos vídeos anteriores, tá? E aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, vamos lá, debate, ó. Vou reproduzir Os parte textos do vídeo aqui. fundamentais lá no começo já dão esse Aqui alerta. eu tenho um O EAD podcast. exige do aluno uma dose assim, cavalar Duas, de três pessoas, autodisciplina, ele de simula. organização, de Deixa eu pausar gerenciamento aqui. Então ele simula duas, três pessoas conversando sobre o tema em questão que do está aqui próprio dentro. tempo. Habilidades que, vamos ser sinceros, né, não são universais. Para muita gente, essa liberdade toda acaba virando uma armadilha. A pessoa reconhece essa barreira tecnológica, o nível de suporte que é necessário. Mas voltando à questão do acesso, a Aí, ó, gente não pode minimizar o impacto revolucionário aqui tem uma outra mulher intervindo e perguntando ou argumentando algum outro ponto.
que o EAD teve em levar a educação para onde ela simplesmente não chegava antes. Os exemplos nos E materiais óbvio, isso aqui iniciais são tem muito claros. 18 minutos de vídeo, Comunidades. pessoal. Eu não vou reproduzir tudo, senão a gente vai gastar um tempão aqui. Uma outra coisa interessante, mapas mentais. Então aqui, ó, a gente construiu um mapa mental sobre tudo que foi abordado na disciplina. Os fundamentos do EAD. Ah, eu já vi isso aí. Agora eu quero ver aqui sobre os ambientes de aprendizagem. E aí a gente tem todos os tópicos que foram abordados lá dentro. Uso pedagógico dos ambientes de aprendizagem. Aí vamos lá, as avaliações, tendências, né? Ó, então a gente constrói um mapa mental de todo o conteúdo que foi abordado, tá? Muito interessante também isso aqui. Outra coisa, né? Flashcard, isso aqui para vocês fazerem um estudo rápido sobre o tema abordado aqui, ó. Qual a definição essencial do ensino à distância? Aí você consegue ver a resposta aqui. É como se fosse um joguinho de carta, entendeu? Aqui, ó, no contexto EAD, a comunicação que ocorre em tempo real, como em videoconferência, é chamada de comunicação síncrona. Tá vendo? Então, assim, vocês podem brincar aqui, ó. Ele gerou 79 cartões para mim. Quiz, né? Que é o jogo de perguntas e respostas. Então, aqui eu tenho 15 questões que ele elaborou com base no conteúdo em anexo. E aí vocês podem responder uma por uma. E ele vai dar o feedback em tempo real, ó. Aqui, ó. Tá? Então, vocês podem usar isso aqui para testar também o conteúdo que foi estudado. E aqui, pessoal, essa aqui para mim foi a mais fantástica de tudo que foi feito aqui. Eu vou baixar esse vídeo e vou deixar em anexo lá na plataforma para vocês, tá? Que foi um vídeo criado pelo próprio Notebook LM. Eu pedi para ele criar um vídeo, tá? Aqui, ó. Resumo em vídeo, tá? Coloquei o padrão, a linguagem brasileira, e pedi para ele criar um conteúdo em vídeo. E aí, pessoal, isso aqui para mim... Olha, quem nunca se inscreveu num curso online faz sentido e que gera impacto. E toda boa arquitetura precisa de pilares fortes, certo? No design instrucional, esses pilares são bem claros. Primeiro, começar pensando em quem vai aprender. Segundo, saber exatamente aonde se quer chegar. Terceiro, o interessante é que ele adotou, como é um tema que a gente aborda no conteúdo, ele adotou a premissa de vídeo curto, né? Ou seja, ele resumiu tudo que a gente trabalhou em um vídeo de 6 minutos e 50 segundos, tá? Eu vou deixar esse vídeo, inclusive, lá para vocês na plataforma, mas vocês podem testar essa ferramenta depois em casa, tá? Então fica aí, Notebook LM, quando vocês entrarem na tela que fizer o login, vai ser mais ou menos isso aqui que vocês vão ver. E aí vocês podem criar notebooks aqui com os temas que vocês acharem mais pertinentes, tá? E aí vocês separam conteúdos por disciplina, por exemplo. Como vocês estão estudando, vocês podem fazer um notebook para cada disciplina do curso, tá? Outra ferramenta aqui, né, que é o Gemini. Então, basicamente, o Gemini você tem aí uma ferramenta onde você vai aplicar esse conceito aqui de elaboração de prompt, tá? Onde você vai atribuir uma persona para essa ferramenta, o Gemini, solicitar a tarefa que quer que ele faça, dar um contexto e tudo, e aí ele vai elaborar para vocês ou responder o que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer a mesma coisa, enviar um arquivo, por exemplo, eu tenho um artigo científico aqui em PDF, anexo ele e peço um resumo do arquivo. Funciona também, tá? Então, eu estava na tela errada, né? Então, anexo o arquivo aqui e pede um resumo do arquivo em PDF. Perfeito. O ChatGPT também, mesma coisa. Anexo o arquivo e aí pede um resumo. Vocês podem pedir para ele investigar algum assunto, algum tema, tá? Criar imagens. O Gemini ele tem um negócio aqui que é o chamado Nano Banana, que é uma ferramenta para gerar imagem fantástica também. Tem o Veo para gerar vídeos que vocês conseguem usar aí no formato gratuito, mas são vídeos curtíssimos, mas dá para brincar já.
Então, implementem, tá, pessoal, esse contexto aqui de elaboração de um bom prompt. Print isso aqui e testem aí nas ferramentas, tá? Outro muito interessante é o Gama app. Vocês conseguem usar de forma gratuita, tá vendo aqui, ó, free. E aí você tem uma quantidade de créditos para usar por dia. E aí vocês podem criar materiais. Por exemplo, eu fiz aqui na palestra que eu dei lá, pedi, óbvio que eu fiz um prompt bem, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ó. Fiz um prompt bem definido com os temas que eu queria abordar e pedi para ele criar slides com imagem e tudo. E aí ele criou um slide para aula sobre solos de geografia, tá? E aí é uma ferramenta gratuita, interessantíssima aí para vocês criarem apresentações. O nome do site é gama.app, gama.app, tá? Outra ferramenta interessantíssima é o Humanos. Humanos, vocês conseguem, aqui eu não estou usando a versão paga. Inclusive vou deixar um link lá na plataforma também para vocês ganharem 1000 e poucos créditos aí para utilizar, tá? Humanos. E aí, Humanos ele não é um IA como o Gemini ou o ChatGPT que tem o foco específico em responder assuntos. Humano, ele tem um recurso de agente que permite vocês criar slide, criar página de internet, montar gráficos. Ele é literalmente um agente. Ele consegue, por exemplo, enviar um e-mail, fazer uma leitura de e-mails para vocês durante o dia. Só que para ele fazer isso, ele requer que vocês façam os conectores, né? E aí vocês podem conectar o Gmail, o Google Calendar, pode conectar aqui, por exemplo, para quem programa isso é fantástico, né? Que ele até código ele faz. Mas se você conectar aqui o Gmail, o Google Calendar, por exemplo, você já consegue pedir para ele marcar reuniões para você marcar no calendário para te lembrar de fazer alguma tarefa, alguma coisa, né? Então você já consegue agendar algumas rotinas aqui no próprio Humanos. Óbvio que na versão gratuita a gente fica limitado à quantidade de créditos. Então quando isso aqui se esgotar, ele não faz mais nada, né? Mas se quiser pagar, tá? Você tem aí o custo na versão mais básica de $16 por mês, tá? No plano anual e 19 no plano mensal. Qual que é a diferença? No plano mensal vocês vão pagar uma vez, se quiser renovar tem que pagar de novo. No anual ele vai debitar, já faz a somatória de 12 parcelas de $16 por mês no cartão de crédito. E aí como se fosse uma compra parcelada, tá? Mas aí você já consegue ter duas tarefas simultâneas, fazer dois agendamentos, tem aí uma quantidade maior de créditos, enfim, tem uma série de recursos a mais aí, tá? Dei uma boa pesquisada sobre Humanos na internet, tá, pessoal? E é isso, tá? No mais, se tiver alguma outra ferramenta, a gente pode apresentar para vocês depois. Mas eu recomendo muito que vocês já comecem a utilizar para estudar o Notebook LM. De tudo que eu apresentei aqui para quem estuda, é a melhor ferramenta que nós temos hoje no mercado, tá? Para estudo, para estudar de fato, aprender, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, beijo do gordo e a gente se vê na nossa aula ao vivo para revisão da prova.